Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura, a região pintada pode ser representada por... E aí tem as alternativas, né? Indicando operações com conjuntos. E aí eu tenho as operações de união, interseção e diferença aí nas alternativas. Lembrando rapidamente que a união B, a operação união, ela é formada, ou o conjunto união, ele é formado pelos elementos que estão em um conjunto ou em outro. Então, os elementos que estão em A exclusivamente todos entram, os elementos que são exclusivos de B, ou seja, são só de B, também entram, e os elementos comuns aos dois também entram. Então, dá para dizer que na união entram todos os elementos. Basta que ele apareça pelo menos uma vez em um dos conjuntos, ele já vai fazer parte da união. Então, entram todos os elementos. Dá para dizer, então, assim, de uma forma bem simplória, que para fazer parte, ou que fazem parte do conjunto união, todos os elementos que aparecem pelo menos uma vez. Quando eu tenho A interseção B, o conjunto A interseção B é formado pelos elementos que estão no conjunto A e também no conjunto B, ou seja, são os elementos comuns, são aqueles elementos que repetem nos dois conjuntos. Comuns. Ok. E a diferença A menos B, o conjunto de diferença, é formado pelos elementos que estão no primeiro, quer dizer, aquilo que o A tem, mas o B não tem. Assim, ó, o A ele tem, mas o B não tem. Ou seja, está no primeiro, né, pertence ao primeiro conjunto, mas não está, não pertence ao segundo. Então, isso aqui são formas, né, informais de indicar essas três operações entre conjuntos aí das alternativas. Para que a resolução fique com uma consistência mais interessante, eu acrescentei na lâmina 5 figuras onde eu vou justamente colocar cada uma das alternativas representadas nessas figuras e ver qual delas que vai fechar com o desenho. Então, deixa eu colocar aqui. Olha só, eu tenho aí 5 figuras de A com B e com C. E aí eu vou, para cada figura eu vou usar uma alternativa. Vou começar com a letra A aqui, ó. Então, a letra A diz que é A união B menos C. O que é A união B? A união B vai juntar todo A e todo B. Isso aqui é A união B. E aí é A união B menos C, ou seja, eu tenho que apagar o C. Então, eu vou usar aqui. Vou apagar o C. Então, eu apagaria, ó, essa parte aqui, ó. E aí a figura seria, a pintura seria assim. Estaria pintada aqui, ó. E aqui também, ó. Se a figura fosse assim, seria a letra A. Ok? Bom, então a letra A está eliminada. Vou analisar a letra... Vou pular a letra B. Tá, eu já sei que a letra B... Deixa eu ver se... a letra B é a resposta. Eu vou pular a letra B, tá? De forma didática, e vou analisar a letra C. Então, vou analisar aqui a letra C. Vou pôr C aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar para a letra B, essa do meio aqui, para ficar na ordem, tá? Então, aqui, vou analisar a letra C. O que diz a letra C? A letra C diz que é A menos B interseção C. O que é A menos B? É aquilo que o A tem e o B não. Então, A menos B, o A tem e o B não. Então, tudo isso aqui, ó, o A tem e o B não. Isso aqui é A menos B. Todo B tirando o B. É a parte exclusiva do A. E aí diz que eu vou fazer isso com interseção C, ou seja, aquilo que repete no C. O que repete no C? Vamos usar outra cor. Bom, dessa parte que repete no C seria esse movimento aqui, ó, esse pedaço aqui, ó. É o que repete no C. Então, A menos B, interseção C, seria assim. Então, eu teria que ter esta parte aqui achurada.
Portanto, letra C também não é. Vou para a letra D. A letra D diz que é A interseção B, interseção C. Então, A interseção B é o que repete no A e no B. Então, isso aqui, ó, repete no A e no B. A interseção B. E aí tem que fazer A interseção B, interseção C. Ou seja, aquilo que repete também no C. Então, vou mudar a cor. E aquilo que repete também no C seria esta parte central, né? Já que o C ele faz assim, ó, ele vem até aqui, ó. Isso aqui é o C. Então o que repete seria esta parte central. E isso aqui, inclusive, é o mesmo que A interseção B, interseção C. Isso também é o mesmo que A interseção B, interseção C. Podia ser assim também. Ok? Na propriedade associativa. E aí eu vou analisar a última alternativa. Já vi que a letra D também não fechou. Vou para a alternativa E, que diz que é A interseção B menos B união C. Então vou pegar A interseção B. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Ó. A interseção B. A interseção B, mais uma vez, é esta região aqui. Ó. Isso é a interseção B. E aí eu vou retirar, né? Fazer a diferença aqui, B união C. Então eu vou retirar o B união C, vou retirar o B e o C. Então se eu retirar o B e o C, eu vou retirar tudo que está aqui, né? Porque eu vou retirar todo o B e todo o C. Olha só, eu retiraria tudo isso, ó, todo o B, e retiraria também todo o C. Então eu vou acabar tirando tudo. E isso vai resultar, portanto, um conjunto vazio. Então isso aqui é igual ao conjunto vazio. Então seria isso aqui, ó. Isso aqui seria a resposta para a letra E, sem nada pintado. E aí depois eu vou analisar então por fim a letra B, né, que é a alternativa correta. E aí diz que é A interseção B, de novo A interseção B. Então aqui no meio, ó, A interseção B. Aí diz que dessa região aqui, A interseção B, eu faço menos C, ou seja, eu faço a diferença com C. Tem que retirar o C. É aquilo que está na interseção, mas não está no C. Então, retirando o C, vou usar aqui a borracha de C, eu vou apagar aqui o C. Estou apagando o C. Todo o C que faria parte eu estou retirando. E aí realmente sobra para mim a parte de cima que coincide com isso aqui. Então realmente confirma-se a alternativa B. Ok, deixa eu colocar aqui a caneta e a alternativa ficou B. Então era isso, espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Deixo o meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.